Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 22, diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a história de Jacó casou com Raquel. Jacó amava a Raquel, só que no dia do casamento ele foi enganado. O Labão, que era o sogro dele, enganou ele e deu a Lia, né, ou Leia, dependendo da versão da Bíblia. E a Raquel, por muito tempo, foi estéril. A irmã dela, já a Lia, tendo vários filhos, e ela não tinha. Então ela se sentia humilhada, envergonhada, e Deus ouviu as orações. Não é que Deus estava impedindo a Raquel de ser mãe. Depois, não é estudo para hoje, mas a Raquel não era uma mulher que tinha um coração fiel a Deus, não tinha um coração que servia a Deus. Que em uma ocasião, quando Jacó estava indo embora, ele chegou para o sogro dele e falou: Olha, meu sogro, eu vou embora, eu já servi o senhor há muito tempo, agora está na hora de eu seguir o meu caminho. E a Raquel pegou os ídolos que o pai servia lá e escondeu na sua tenda e levou. Então, isso mostra que o coração dela não era inteiro para as coisas de Deus. Mas aqui não é o caso da Raquel, estamos falando do José. O José já nasceu com um propósito. Olha só o que a mãe dele falou: O Senhor me acrescente outro filho. Então, desde o nascimento, ele já tinha essa perspectiva de ser um homem de crescimento, um líder, podemos assim dizer. E aqui começa a história do José. Aqui fala do nascimento. A história dele já na adolescência está no livro de Gênesis também, 37 agora. Vai pular alguns capítulos aí. O 37 agora, versículo 1, é onde nós vamos estudar a história do José. Pouco passo a passo, vou pegar uma informaçãozinha aqui no versículo 2, que nós vamos estudar essa informação hoje. Primeira coisa que nós vamos falar do José, Gênesis 37, 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Leia você comigo agora. Sendo José de quantos anos? 17 anos. Vamos parar aqui. 17 anos. Seriam hoje um adolescente. Ainda aqui no Brasil não é maior de idade. Então ainda está estudando. Ou seja, o José, a Bíblia começa contando a história dele a partir dos 17. Falou do nascimento, agora começa a contar os 17 anos. Lembra, até semana passada nós falamos do filho pródigo, que era um rapaz jovem, só que era imaturo. O José, com 17 anos, ele tinha uma característica que toda pessoa que quer prosperar tem que ter. Se nós quisermos a bênção da prosperidade em nós, nós temos que ter essa qualidade. O que José fazia? Só a segunda parte só. A próxima frase só. Sendo José 17 anos, o que ele fazia? Pronto. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. O José era um trabalhador. Se eu quero prosperar, eu tenho que ser uma pessoa trabalhadora. O pastor Jaime sempre fala aqui para nós, né? Não existe aquele dinheiro mágico, aquela prosperidade, aquela riqueza mágica, que a pessoa dorme um dia pobre, no outro, quando acorda, está totalmente rica, milionária, bilionária. Isso são coisas de filmes. Você vê vários filmes isso. Acontece uma coisa, a pessoa está dormindo e ela fala: ai, queria eu amanhã acordar muito rico. Ai, o sonho dela se tornou realidade. Não, nós vamos ver aqui na Bíblia que as consequências que eu terei é daquilo que eu faço. Então, se eu quero prosperar, é através do meu trabalho. Então, o José, com 17 anos, já estava o quê? Já estava trabalhando. Ele já tinha essa característica. Então, a primeira qualidade para que eu seja próspero, a Bíblia fala que José era um homem próspero, é que eu seja um trabalhador. O trabalhador não quer dizer só a questão do trabalho físico, mas é que eu venha sempre a produzir algo. Eu tenho que produzir alguma coisa. Nós temos que produzir. Talvez a pessoa fale: pastor, então eu não posso ser próspero porque eu estou desempregado. Não, você pode ser próspero mesmo desempregado.
Porque o trabalhar é você produzir algo. Nós temos que produzir alguma coisa. Nós temos que deixar um legado. Porque a prosperidade é essa bênção do Senhor que o quê? Ela enriquece. Ela vai enriquecer o quê? Aquilo que eu produzo. Aquilo que eu faço é onde a bênção de Deus irá multiplicar. É onde a bênção de Deus irá aumentar. Para isso, eu tenho que ter alguma coisa. No versículo, no 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha o que o Paulo fala a Timóteo e essa informação é relevante para nós. 1 Timóteo 5,18. 5,18 diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Coloca para mim, por favor, a versão NTLH. Nós temos estudado ela aqui essas semanas. Pois as Escrituras Sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, leia você agora comigo, o trabalhador merece o seu salário. Então, se você trabalhou, você merece receber por aquilo que você trabalhou. O seu salário tem que condizer, tem que consistir de acordo com o seu trabalho. Se está havendo injustiça, então ora a Deus. Não, pastor, eu acho que não está condizente. Então eu vou falar com Deus. Nunca haja de maneira errada, de maneira enganosa. Não, pastor, eu acho que eu estou ganhando pouco, então eu vou fazer corpo mole, eu vou enganar aqui, vou ser malandro. Não, não faça isso. A pessoa vai receber aquilo que ela plantou. Pastor, eu sou apenas uma dona de casa. A irmã pode dizer, ou a pessoa pode dizer, pastor, sou aposentado agora, o que eu posso fazer? Produza. O que é produzir? Nós aprendemos sempre aqui com os nossos pastores, tanto com o missionário, quanto com o pastor Jaime de Amorim, que é o quê? O que é o produzir? Eu vou ganhar almas. Estamos lendo um livro aqui que chama, muitos aqui já leram, Conquistando Almas Lá Fora Onde Estão os Pecadores. E o Dr. T.L. Osborne, que escreveu esse livro, ele fala, a parte principal que ele fala ali, que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então Deus quer usar o corpo, que somos nós, para trazer mais pessoas. Que às vezes nós pensamos, ele até fala que o maior erro das pessoas é o quê? Ah, Senhor, mande uma bênção, envia alguém lá para salvar o meu amigo, para salvar a minha amiga. Não, Deus quer me enviar. Não é Deus envia alguém lá, ou Deus salva ele. Não, Deus me use para salvar ele, para salvar o meu parente, para salvar, aí a mulher diz o marido, para salvar a esposa, o filho, a filha. Então nós somos essa peça importante no reino de Deus. Nós somos pessoas importantes. Cada pessoa, cada membro da igreja é importante para ganhar almas. Mas aí, como estamos trabalhando? Se nós trabalharmos, nós vamos ter uma recompensa. O salário aqui é uma recompensa por aquilo que você trabalhou. Durante 30 dias você trabalhou, então você tem uma recompensa. E aí? Será que somos pessoas trabalhadoras ou pessoas que ficam paradas? O José, desde pequeno, era trabalhador, porque ele viu isso no pai dele. Volta lá em Gênesis 30. Nós já estivemos lá no versículo 22, agora o versículo 27. Gênesis 30, 27. Olha a característica do Jacó. Isso José viu nele, no pai dele. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então o Jacó falou para ele: Labão, ô sogro, eu já trabalhei muito pelo Senhor, agora eu quero trabalhar pela minha família. Porque todo o salário que Jacó tinha, ele não recebia. Tudo era lucro para o sogro dele, porque ele tinha feito um acordo, tanto pela esposa, dois acordos na verdade. Ele tinha feito o primeiro acordo, ia trabalhar 7 anos de graça por Raquel. Ele foi enganado. O que o sogro dele falou? Trabalhe mais 7. Então, 14 anos ele trabalhou sem receber por causa de um casamento. Isso é uma coisa daquela época. Então Jacó falou: ô sogro, eu quero seguir a minha vida. Aí o sogro falou: não, olha, eu tenho visto que Deus está te abençoando. Através da sua vida, as coisas estão muito boas aqui para mim, estão crescendo. Fica aqui comigo. Aí o Jacó falou, continuou dizendo, 28.
E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então Labão falou: olha, então a partir de hoje você vai receber um salário. Diga-me quanto você quer receber. O Jacó, trabalhou. O Jacó poderia muito bem dizer o quê? Olha, agora eu não quero mais trabalhar, agora eu quero a minha parte. E falar um valor. Olha, eu fiz as somas aqui de tudo que eu já fiz para o senhor, tal, deu tanto. Olha o que Jacó falou para ele. Versículo 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu... Por que Deus está abençoando o Labão e o Jacó? Porque Jacó era trabalhador. O trabalhador, ele é digno do seu salário, ele vai ser recompensado. Ele vai ter uma recompensa. Deus olha, Deus vê, opa, esse aí está trabalhando, esse está se esforçando, esse vai ser o quê? Esse vai ser recompensado. Não é isso que a Bíblia diz no Salmo? Socorri um que é esforçado. Então Jacó falou para Labão: Labão, você tem visto que Deus está te abençoando através do meu trabalho. Não, Labão, não é porque você é bonzão, não, é por causa do meu trabalho que Deus está te abençoando. Então Deus vai te prosperar, Deus vai me prosperar através do meu trabalho, da minha conduta. Não estou só falando através do trabalho físico, lá onde você trabalha, na sua profissão, mas é a minha conduta. Se eu sou uma pessoa proativa, se eu sou uma pessoa que produz algo, é aquela pessoa que está sempre preocupada em plantar sementes, em ganhar almas, em, claro, trabalhar também lá no meu serviço, porque você vai receber daquilo. Aí o Jacó termina dizendo para ele: agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa, 31, e disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Então Jacó falou: olha, eu não quero um centavo, eu só quero que a partir de hoje, tudo que eu trabalhar vai ser meu. O Jacó estava trabalhando já um bom tempo, e ele poderia fazer o quê? Olha que oportunidade, olha, então eu vou falar para Labão: Labão, eu não quero mais trabalhar, olha, eu quero agora que você vai me dar um valor tal, um benefício tal. Não, ele foi trabalhar. Novamente, explicando, quando eu falo de trabalho aqui, as pessoas, por exemplo, tem pessoas que não têm mais condição de trabalhar fisicamente. Teve alguma questão, tem pessoas que já se aposentaram merecidamente, trabalharam todo o tempo devido, ou tem pessoas que infelizmente ficaram inválidas, por causa de um acidente no trabalho, um acidente, uma lesão no trabalho, né? Trabalhar tanto tempo fazendo o mesmo movimento, acabou invalidando. Isso não quer desmerecer a pessoa. Então, se você não está trabalhando mais fisicamente, trabalhando para ter uma renda, pastor, eu já sou aposentado, sou pensionista, sou isso, aquilo. Então, trabalhe de outras formas também. Jesus falou: meu pai trabalha. Então, como que é o trabalhar de Deus? Deus fica lá fazendo obra, agora eu vou construir isso aqui. Não, o trabalhar dele é o quê? Abençoar as pessoas. É ali, conforme a pessoa vai orando, ele responder, ele proteger, ele prosperar. Então, o trabalhar, como que eu quero que você entenda, é nós produzirmos algo no reino de Deus. Nós sermos produtivos. Aquilo que nós já aprendemos, tudo que nós estudamos aquela história, lá na passagem da multiplicação dos pães, é eu colocar aquilo em prática. É eu ser uma pessoa generosa. Olha, Deus, eu não tenho dinheiro para ajudar aquela pessoa, mas eu tenho oração. Deus, eu vou orar por ele. Deus, eu vou orar por ela. Eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu vou ajudar com a palavra. Vou dar uma palavra para aquela pessoa. Não, Deus, eu tenho condições de ajudar, glória a Deus, então eu vou ajudar financeiramente. É fazer algo, e nós temos que ser pessoas assim. Livro de Provérbios, capítulo 6. Por que nós falamos sobre essa questão? Provérbios, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que diz essa passagem. Provérbios, aqui, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Um pouquinho de cada dessas coisas vai trazer para nós o quê?
pobreza. Então, se nós usarmos o contrário, se nós fizermos ali o antônimo dessa situação, então, peraí, volta no versículo 10. Então está dizendo ali, 10, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, vacilando, parado, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Aqui não está falando, então, pastor, estou dizendo o contrário, então a partir de agora eu não posso mais dormir. Não, mas aqui ele está falando da vida do preguiçoso. O preguiçoso sempre faz o quê? A Bíblia fala que a frase do preguiçoso é o quê? Tem um leão lá fora. Tem um leão lá fora, então, ou seja, vai sair para trabalhar. Não, tem um leão lá, o leão pode me matar, então é melhor ficar aqui dentro descansando. Não, mas ele diz que o preguiçoso é aquele que ao invés de plantar, de semear, de produzir alguma coisa, ele prefere ficar o quê? Dormindo. Ele prefere ficar, de braço cruzado para deitar. Como diz aquela canção, né? Eu queria uma rede preguiçosa para deitar, descansar. Eu vou deitar naquela rede e ficar lá. Não que o descanso seja errado, irmão. Não que a pessoa dormir aquele pouco a mais, né? Pastor, hoje eu vou aproveitar esse dia, eu vou dormir um pouco a mais. Merece. Eu estou falando que tem situações que eu não tenho que ficar o quê? Parado, de braços cruzados. Tem situações que eu tenho que produzir alguma coisa. Por exemplo, no casamento, a mulher ou o marido começa a observar que o casamento não está andando. Não tem mais a comunhão como tinham os dois. Não tem mais a conversa que não tem mais o respeito entre eles. Alguma coisa está acontecendo. Não posso ficar o quê? De braço cruzado, parado. É isso que eu quero que você entenda. O que eu vou fazer? Eu vou produzir alguma coisa. Deus, está amarrada essa ação do diabo. Na vida financeira, pastor, as dívidas estão aumentando, hein? Estão aumentando. Parece que a escassez está vindo. Eu não posso ficar de braços cruzados. Porque é versículo 11. Se eu ficar de braços cruzados, olha o que acontece. Assim te sobrevirá o quê? A tua pobreza. Porque se eu fico parado, eu não produzo nada. Se eu não produzo nada, eu vou colher nada. E nada não vai acrescentar na minha vida. Agora, se eu sou uma pessoa que produz, uma pessoa que não fica parado, uma pessoa que está ativa, Deus vai me abençoar. As coisas vão acontecer na minha vida. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Acho muito legal essa passagem aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Olha que bonito o conselho que o apóstolo Paulo deu ao povo de Tessalônica e também passa para nós aqui. 1 Tessalonicenses 4:11 diz assim: e procureis viver quietos. Esse viver quietos é viver o quê? Tranquilos, não é calados. Não vou falar mais nada a partir de hoje. Deus mandou ficar quieto. Não, é você ficar em paz. Tem versões que falam realmente, vivei em paz. Fique tranquilos. O diabo ele quer trazer a aflição, quer trazer a perturbação, quer trazer a ansiedade. O que é ansiedade? É o excesso do futuro. A pessoa começa a pensar, meu Deus, mas e amanhã? Mas isso, aquilo. Fique em paz, procureis viver quietos. Outro conselho e tratar dos vossos próprios negócios. Por que eu tenho que me meter na vida dos outros? Por que eu tenho que querer cuidar da vida dos outros? Eu tenho que tratar dos meus próprios negócios. Nós vamos estudar aqui, talvez mês que vem, Neemias. Chegaram para Neemias, vem cá, você está construindo um muro, vem cá. Ele falou, olha, não posso, estou fazendo uma grande obra. Neemias, mas o que ele está fazendo? Não é outras palavras, não é da sua conta, estou cuidando do que é meu. Cuide do que é seu, eu tenho cuidado do que é meu. Eu não tenho que parar a minha vida para ficar lá. Ih, irmã, lá como está a irmã? A vida da irmã, ih, o que a irmã está fazendo? Ih, a irmã, o irmão. Tem gente que parou no tempo porque fica tentando cuidar da vida dos outros. Ih, fulano, e aí, não arrumou emprego ainda? Ih, negócio está ruim. Quanto vai arrumar emprego? Ih, fulano, comprou tal coisa ainda? Ainda está morando em casa alugada? Ih, não tem carro, tá andando de ônibus ainda? Ih, meu Deus. Quem sou eu para ficar querendo cuidar da vida dos outros? Eu tenho que cuidar da minha própria vida. E aí ele vem e traz uma informação importante para nós. E trabalhar o quê? Com as vossas próprias mãos. Tem pessoas que querem lucrar no trabalho dos outros. O que o Jacó falou para o Labão? O Senhor tem te abençoado
pelo meu trabalho. Labão, baixa a tua bola, que o seu só está sendo abençoado, porque eu estou trabalhando. E eu estou trabalhando e você está lucrando com esse trabalho. A melhor forma é você lucrar com aquilo que é seu, não dependendo dos outros. Lembra a semana passada, nós estudamos novamente, eu falei, o filho pródigo. Ele herdou a herança de quem? O que ele fez com o dinheiro? Porque aquilo não foi conquistado com as próprias mãos. Aquilo foi o dinheiro que veio do pai, então ele não deu valor. Trabalhe com as vossas próprias mãos. Se dedique. Coloque o coração, a Bíblia fala, aplique o seu coração ao seu caminho. Veja ali, Deus, onde o Senhor pode me usar? Deus, na minha vida financeira, o que eu posso fazer para melhorar? Deus, na minha vida espiritual, na minha saúde, vamos produzir. O pastor Jaime sempre fala aqui nas mensagens para nós, vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer. É aquele bom dia ao vizinho, aquele, Deus te abençoe, vizinho, vou fazer uma oração por você. É no grupo do condomínio lá, as pessoas colocam, eu preciso disso, daquilo. Opa, eu vou ajudar aqui, eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou fazer algo todos os dias, eu vou produzir algo que nós temos que produzir. Eu só vou colher aquilo que eu planto. Eu só vou colher aquilo que eu planto. E para terminar aqui, aí do lado, 2 Tessalonicenses 3:6. Você está no primeiro, agora o segundo. Diz assim, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nos recebeu. Põe a NTLH, por favor. Olha o que diz, NTLH. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos, o quê? Sem trabalhar, e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Novamente, esse não trabalhar não é a pessoa que não trabalha fisicamente. Ah, pastor, eu estou desempregado, então agora ninguém pode andar comigo. Não é isso que a Bíblia está falando. Ele está falando daquela pessoa que não está produzindo. A pessoa que não está produzindo nada. É aquela pessoa que vai fazer uma... Não, deixa que os outros façam, o problema é dele. Essa pessoa está trazendo problemas. Porque ela está causando divisão no meio do reino. A igreja tem que ser uma igreja ativa, uma igreja produtiva. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que produzir. Não tem aquela questão lá, não, isso é coisa, evangelizar é coisa para pastor e para obreiro. Ganhar alma, isso é coisa de pastor e obreiro, eles que têm que fazer isso. Não, isso é um mandamento para todos. Quem ganha almas, sábio é. Esse é o maior mandamento, essa é a maior produção que nós podemos dar. Então depois nós vamos estudar um pouco mais, o nosso horário aqui já vou fazer a oração já, e você de casa, depois tem muito mais a falar, nós vamos falar ainda de Lucas, capítulo 5, onde os discípulos trabalharam a noite toda, e o quê? Não pegaram nada. Mas quando Jesus deu uma palavra, a rede se encheu de peixe. Nós conseguimos muitos resultados quando temos a palavra de Deus. E assim que vai ser na sua vida, hoje, em nome de Jesus.